para poder começar. Gravando? Tá gravando. Beleza. Gente, vou começar então. Aí o pessoal vai entrando, vai chegando. Depois a gente conversa um pouquinho. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu sei que a maioria de vocês ainda não está muito com acesso totalmente regularizado no AVA, e alguns que estão com acesso não têm acesso à disciplina, né? Já um outro aluno já me mandou mensagem em relação a isso. Por isso até que eu mandei o link para alguém aí de vocês, que eu não lembro quem foi, mas eu mandei. Essa primeira semana acontece isso com o AVA, tanto porque é muita gente no mesmo sistema, né? O Brasil inteiro está começando aula online usando esse sistema, e também porque tem um tempo para vincular a disciplina ao professor, aí o professor tem que montar o plano de ensino, mandar para o coordenador autoriza, sobe para a regional, e aí os alunos conseguem ter acesso ao AVA. Por isso que demora um pouquinho esse processo, tá? Mas, quando vocês tiverem o acesso regularizado, o AVA de vocês vai estar assim, né? Aqui já é o AVA, a nossa disciplina, a primeira sessão, a nossa primeira aula. Os slides já estão aqui, porque eu já dei eu dou a mesma disciplina manhã e noturno, então a vantagem para vocês é que o slide chega mais cedo. Para o matutino, geralmente eles não estão prontos ainda. Quando vocês entrarem, só vai ter o link de vocês, tá? É porque como eu tenho as duas turmas juntas, fica tudo misturado aqui para mim. Uma ferramenta que eu queria que vocês se atentassem, que eu botei aqui, que vai estar na primeira sessão, na primeira aula, na primeira unidade, é esse mural de recados, tá? Pela experiência aí que eu tive do lockdown, da aula online, quer dizer, tá falando de lockdown, eu tô esperando sair o diário oficial. A comunicação às vezes fica meio complicada quando acontece alguma coisa em cima da hora, né? Tipo assim, acaba a luz na minha casa, faltando 15 minutos para começar a aula, e como é que eu aviso? Não tem o WhatsApp de todo mundo, às vezes eu mando mensagem para o representante está dormindo, demora a mandar para o resto do pessoal, alguma coisa assim. Esse mural de recados é para esses recados pontuais, tipo, acordei sem voz, gente, então hoje eu não vou dar aula. Enfim, esse tipo de recado de emergência mesmo, tá? Aí eu venho e atualizo aqui, coloco o recado para vocês. E aí, se isso acontecer, eu boto a data, para você saber que, ó, agora tem um recado que não tinha ontem, que não tinha na aula passada. E aí, peço a vocês, né, cobro de vocês o hábito e a responsabilidade de entrar aqui e verificar se tem alguma coisa. Principalmente os representantes que dão uma mão aí para o pessoal que às vezes está sem acesso, aquelas complicações que vocês já conhecem, tá? Agora não tem nenhum recado, então não vai ter nada aqui, mas quando tiver, na primeira aula, primeira unidade, etc., vai estar aqui algum recado para vocês, tá bom? Já tem um material de leitura para vocês e já tem uma tarefa para vocês fazerem para a semana que vem, para sexta-feira, para o dia da aula da semana que vem. Não é uma tarefa absurda de complicada, mas já tem tarefa, vale 500 pontos. É um formulário do Google, não é no próprio AVA, então se você tiver com dificuldade no AVA, não tem problema, é só você pegar o link. Eu passei o link também para a pessoa que me mandou mensagem, que eu não sei quem foi, para ela passar para a turma, mas se você não está tendo acesso ao AVA, se você não recebeu o link da aula ou o link da tarefa, me manda um e-mail, por favor. Professora, disciplina de fisiologia do exercício noturno, me manda os links, por favor? Aí eu te mando sem problema nenhum. Você não perde tempo, não perde ponto, não deixa de fazer a tarefa, não deixa de acompanhar a turma, tá bom? Só, por favor, explica quem é a sua pessoa quando você me mandar um e-mail, porque é muito e-mail aleatório que eu recebo, que a pessoa acha que eu tenho bola de cristal para saber, né? O e-mail chega lá, pegasus@gmail.com, e eu tenho que saber quem é, de que turma, de que turno. Me ajuda a te ajudar, tá bom? Então, sempre que vocês me mandarem um e-mail, explica pelo menos a disciplina que vocês estão cursando, para eu saber o que eu tenho que mandar para vocês, tá bom? Pedido meu aí. Por enquanto, alguma dúvida? Tá tudo bem? Podemos deixar. E aí, bom, eu tinha que esperar mais um pouco para
para falar dessa questão de horário. Porque a aula começa às 6h30. E eu queria deixar para que, no máximo, a aula em si começasse às 6h40. O máximo. Né? Tipo assim, a sala vai ser aberta às 6h30 ou antes, vocês já vão entrando, testa o celular, vê o que está funcionando. E a aula não passar de 6h40 para começar. Mas, depois vocês podem ver com os próprios grupos de vocês, se é possível. Porque não adianta também eu marcar 6h30 e ter 3 alunos às 6h30 e chegar aos outros 20 às 7, por exemplo. A gente pode combinar da aula começar mais tarde, se for um compromisso nosso. Se falar, vai ser às 7, então beleza, às 7 eu começo a aula, começo a gravar e quem não chegou vai perder conteúdo, tá? Professora? Fala, Kelly. Caso o pessoal mantenha esse horário de 6h40, eu só consigo chegar às 7 horas por causa do meu serviço. Então, é isso que eu quero que vocês vejam entre vocês com os grupos de vocês. Se quiser combinar às 7, tá combinado às 7. Não tem problema para mim. Eu só preciso saber que tal hora eu vou começar a aula, mesmo que tiver um aluno na sala. Então, se vocês quiserem conversar entre vocês, me trazer depois essa resposta, talvez na aula que vem, ou o representante falar comigo, vocês têm essa liberdade da gente combinar melhor para a coisa fluir melhor também, tá? Justamente por causa dessas pessoas que saem do trabalho às 6, né? Quem está indo trabalhar, e aí fica complicado, 6h30 já tá bonitinho, sentadinho em casa, com material na mão, etc. Tá bom, Kelly? Vê com o grupo de vocês, com a turma de vocês. A gente pode combinar um pouco mais tarde, não tem problema. Não, tranquilo. Gente, vou falar com a representante e falo para ela falar com a senhora, então. Combinado. Né? Que aí fica melhor para todo mundo. Eu não fico esperando e nem vocês perdem aula. Combinado? Como é que é? O combinado não sai caro. Então é isso aí, gente. Eu não sei porque que esse troço tá aqui. Vai ficar... Ai, gente. Eu não sei por que que isso tá aqui. Pronto, saiu. Vamos começar a aula de hoje. Gente, vamos falar de fisiologia do exercício. E a apostila de vocês, pelo menos nesse começo, ela traz uma abordagem que vai do micro, no sentido de uma célula só, ao macro, ao funcionamento do corpo em exercício. Já que a disciplina é sobre isso, vocês já tiveram fisiologia humana. Então, a aula de hoje vai falar da nossa menor unidade que existe e como que ela atua e como que ela sofre adaptações em exercício. A nossa menor unidade é a célula, né? Então, hoje eu vou lembrar vocês das funções mais básicas da célula, o que vocês já viram em outras disciplinas aí. Aí eu vou falar especificamente da célula muscular. Vou lembrar e vou aprofundar em alguns conceitos em relação ao funcionamento da nossa célula muscular. Porque para entender o músculo inteiro, a gente tem que entender como que uma célula muscular funciona. Aí a gente vai começar a entender e justificar as adaptações dos nossos músculos ao exercício físico. Né? O que justifica a hipertrofia, o que justifica aumento de força, né? Essas adaptações que a gente tem. Vamos começar falando especificamente de músculo. Claro que existem adaptações no corpo inteiro, mas para começar, vamos começar falando do músculo. E fica aquele nosso combinado. Tem dúvida? Se quiser usar o negócio de levantar a mãozinha ou se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade, não saiam com dúvidas, conversem comigo. Se tiver curiosidade para falar, se tiver alguma coisa para acrescentar, tá? Fiquem à vontade. Vocês têm essa liberdade numa boa mesmo. Então vamos lá. A gente tem esse modelo de célula e esse modelo, vocês sabem que ele é didático, né? Que não é um modelo real. Nenhuma célula do nosso corpo é exatamente desse formato, exatamente assim. Mas para entender melhor os conceitos, a gente tem esse modelo didático. E aí depois a gente vai ver a célula muscular especificamente com as características que ela tem. Então, lembrando de alguns conceitos, do funcionamento das nossas células, vamos lembrar que a nossa célula tem um núcleo e esse núcleo está envolvido por um nucleolo, né? O nosso material genético, o nosso DNA está dentro aqui, escondido nesse núcleo. E
O núcleo é envolvido por um nucleolo para proteger especificamente o material genético e depois ele é envolvido por uma carioteca para proteger o núcleo. Por que eu preciso de tanta proteção para o meu núcleo? Porque o nosso material genético está dentro dele. E se o nosso material genético sofre uma alteração em algum gene, em algum cromossomo, essa célula vai passar a não funcionar normalmente. Ela vai sofrer alterações, ela pode morrer antes da hora, ela pode sofrer uma mutação que pode fazer dela uma célula cancerígena mais para frente. Então, o corpo tenta, da melhor forma possível, preservar o material genético que está dentro do nosso núcleo. E vamos lembrar que o nosso DNA é o nosso livro da vida, né? A minha letra por aqui é complicada. Vocês vão conseguir entender. Nosso DNA é o nosso livro da vida. Como assim? Nos nossos genes estão todas as informações e as instruções que as outras organelas precisam para fazer as suas funções. Então, quem que conta para o ribossomo que ele precisa sintetizar uma proteína, para a mitocôndria que ela tem que fazer as funções dela, ou que ela tem que se multiplicar por causa da demanda, quem que fala para o complexo de Golgi que ele precisa fazer mais lipoproteína, para os lisossomos tentarem pegar algum invasor que surgiu naquela célula. O nosso código genético, ele tem todas as informações que são necessárias para a nossa célula funcionar. Só que esse código genético, ele não está pronto. É como se ele tivesse em um outro idioma. E no idioma que ele está, todo o resto do corpo, todo o resto das organelas não conseguem identificar o que está escrito ali. Precisa de alguém para decodificar o código da vida. Quem vai fazer isso? Lá dentro do núcleo, lá nesse ambiente da carioteca. Um serzinho, né, uma organela chamada ribossomo. O ribossomo vai ser responsável por ler e reescrever as instruções que estão ali no nosso material genético. Ele vai lá no núcleo, pega. Lembra que nosso DNA é uma dupla hélice? Ele pega essa dupla hélice, passa lendo e vai produzindo proteínas a partir da leitura que ele faz dessa célula. E aí ele joga a proteína para fora do núcleo para que ela possa exercer as suas funções nas outras organelas ou para que seja mandado para fora daquela célula. Então, como que o ribossomo lê e reescreve as funções do núcleo? Ele sintetiza proteínas, tá? Essa função do ribossomo sintetizar proteínas é uma das coisas mais importantes que existe no funcionamento da nossa célula, e a gente ainda vai falar muito justamente sobre síntese proteica, né? Essa produção de proteínas que é essencial para a nossa vida. Por que é essencial? Porque a proteína dá a estrutura da célula, o formato da célula, a proteína é mensageira, ela manda um comando, manda uma mensagem para outra organela ou para outra célula. A proteína é que faz o músculo contrair, quando ela é a proteína contrátil. Então, sem proteínas, o nosso corpo não consegue executar as suas funções. Daí a importância do ribossomo. O ribossomo não está presente apenas no DNA, o ribossomo está presente na célula como um todo. Ele está no citoplasma, ele está no retículo endoplasmático, ele está dentro do núcleo, ele está dentro da mitocôndria. Ele é muito abundante dentro da nossa célula, porque a nossa célula precisa sintetizar muita proteína para que ela mesma funcione, para que o núcleo consiga regular o metabolismo e por aí vai. Então, no livro da vida, o ribossomo vai lá e sintetiza proteínas. E aí ele envia essas proteínas. Envia para onde? Vocês podem observar aqui que quem está colado no núcleo é essa estrutura aqui, ó, essa estrutura em azul. Essa estrutura está realmente em contato com o núcleo e dos poros, dos buraquinhos que o núcleo tem, de onde vão sair as proteínas, essas proteínas vão ser recebidas por essa estrutura que está em azul. A primeira parte dessa estrutura, deixa eu mudar de cor aqui. A primeira parte dessa estrutura que está separada aqui
é o retículo endoplasmático granuloso ou, dependendo da literatura, ele vai ser chamado de rugoso, tá? É a mesma coisa. Por que granuloso? Porque quando os cientistas começaram a desenvolver microscópios mais potentes, né, para enxergar cada vez melhor o quanto pequeno é o que está dentro da célula, eles observaram que essa estrutura tinha muitos pontinhos, tinha muitos grânulos. Por isso que as literaturas chamaram de granuloso. E outras chamaram de rugoso por conta porque ele é todo, né, enrugadinho. E o que causa esses grânulos? O que são esses grânulos? São os ribossomos que a gente acabou de falar. Então, essa área que recebe as primeiras proteínas que vieram do núcleo é rica em ribossomos. Por quê? Porque essa área recebe proteínas e essas proteínas são mensagens, são comandos, precisam ser replicados ou precisa haver novas instruções a partir dessas proteínas para a célula continuar a sua função, o seu funcionamento. Então, essa região do retículo endoplasmático granuloso ou rugoso é rico em ribossomos justamente porque a função dele é sintetizar proteínas. Sintetizar mais proteínas além das proteínas que essa região recebeu. E aí tá, o ribossomo foi lá, recebeu algumas mensagens, né? Algumas coisas, sintetizou novas proteínas, enviou essas outras proteínas, mas o retículo continua, né? Tem uma área do retículo que continua. E essa área, como vocês podem observar, ou não, ela perde os grânulos. Ela deixa de ser um retículo endoplasmático granuloso e passa a ser um retículo endoplasmático liso, tá? Aqui tá não granuloso, mas se você decorar como liso, fica mais fácil de você associar a função dessa estrutura, tá bom? Se eu já tenho uma seção que produz proteína pura, só proteína, eu não preciso de mais gente produzindo as mesmas proteínas, né? Cada um com a sua função. O que o retículo endoplasmático liso vai produzir, então? Qual que vai ser a função dele? Ele vai produzir lipídios. O que eu falei que é mais fácil de gravar? Lipídios, retículo liso, lipídio. Bom? E para que a gente precisa produzir lipídio? A nossa membrana plasmática é feita de fosfolipídios. Vários hormônios que nós temos são lipossolúveis ou tem colesterol, que é um tipo de lipídio, mais ou menos. Algumas organelas precisam de lipídio também. Enfim, lipídio é importante. A gente, quando sobra carboidrato na nossa corrente sanguínea, esse carboidrato vira lipídio e vai ser armazenado lá no nosso tecido adiposo. Então, é esse sistema, é essa parte do retículo endoplasmático que fica com a função de sintetizar lipídios, tá bom? Mais para frente não, continuando aqui, a gente tem o complexo de Golgi, esse carinha aqui. O complexo de Golgi, ele tem a função de pegar coisas que já foram produzidas, que já existem, e dar uma misturada nessas coisas que já existem. Então, por exemplo, ele pode pegar uma proteína que veio do ribossomo, um lipídio que veio do retículo liso, juntar as duas e virar uma lipoproteína. Ele também é capaz de pegar a proteína do ribossomo, pegar uma glicose que está dentro, está solta ali no citoplasma e criar uma glicoproteína. Então, ele é capaz de juntar algumas coisas que já foram sintetizadas, sintetizando coisas novas, coisas diferentes das que as outras organelas fizeram até aqui. Então, ele pode sintetizar lipoproteínas, glicoproteínas, e outra coisa importante que esse cara é capaz de sintetizar e é muito importante para a gente é um negócio chamado glicogênio.
O que é um glicogênio? O glicogênio é um conjunto de milhares de moléculas de glicose. E o glicogênio é uma matéria animal. Os animais armazenam glicose dessa forma. Os vegetais armazenam de outra forma, como uma glicose menos complexa. Mas nós produzimos glicogênio por causa do complexo de Golgi, e nós somos capazes de armazenar esse glicogênio em alguns tecidos, né? Os dois tecidos que mais armazenam glicogênio no nosso corpo são o nosso fígado, porque o fígado vai lançar glicogênio na corrente sanguínea, caso a sua glicose da corrente sanguínea comece a cair, aí ele lança o glicogênio, vem o glucagon e quebra o glicogênio em glicose, e você tem glicose disponível na sua corrente sanguínea. E o outro tecido, o outro músculo, o outro lugar onde a gente armazena glicogênio é o tecido muscular. Porque o tecido muscular precisa de muita energia, tanto em repouso quanto quando a gente decide contrair os nossos músculos. E aí, de onde vai vir tanta energia? Tem várias fontes, mas uma fonte eficiente é o glicogênio, porque ele vai liberar para o músculo glicose pura, que é a melhor fonte de energia, a fonte mais fácil do músculo usar. Então, lá vai ser armazenado o glicogênio. Não é toda célula que o complexo Golgi vai ser super desenvolvido para produzir glicogênio. Então, o nosso fígado, por exemplo, tem uma função muito importante nessa síntese de glicogênio, mais do que outros órgãos do nosso corpo. O que significa que no nosso fígado, nos nossos hepatócitos, o complexo de Golgi é muito bem desenvolvido, né? Dando alguns exemplos aí para vocês. Um exemplo de glicoproteína, uma proteína associada com uma molécula de glicose. As glicoproteínas costumam ficar na membrana das células. A parte proteica costuma ficar na membrana ou da membrana para dentro, e a parte do glico, né, o glicídio, costuma ficar como se fosse uma anteninha para fora da célula. Ela serve como um receptor. Então, a gente tem várias glicoproteínas que agem como receptores, que são antenas que percebem o ambiente do lado de fora da célula. Se passa um patógeno, o receptor pode perceber, ou dependendo, é um receptor de neurotransmissores, ou um receptor de insulina, enfim, serve como receptor na maioria das vezes, mas não exclusivamente, tá? Só um exemplo que eu estou dando para vocês. Além disso, nós temos a mitocôndria, que, né, já é uma velha conhecida nossa, a gente já ouviu falar, já sabe o que faz. A nossa mitocôndria é uma organela extremamente eficiente para produzir a nossa moeda energética mais usada no organismo, que é o ATP. A gente come carboidrato para o carboidrato virar ATP, a gente come gordura para armazenar energia e para ter energia para criar ATP. A proteína vira ATP, né? A hierarquia é diferente, mas tudo pode virar ATP, basicamente. Por que eu preciso de tanto ATP? Porque as funções mais básicas da própria célula precisam de ATP para acontecer. Para a célula produzir tudo que ela produz, precisa de ATP. Para a célula muscular contrair, precisa de ATP. Para o seu cérebro liberar neurotransmissores, precisa de ATP. Então, é uma organela, a mitocôndria, presente em muitas células no seu corpo. Em algumas células ela vai estar em menor quantidade, em algumas células ela vai estar em maior quantidade. Então, em algumas células ela é mais eficiente, aquela célula vai ser mais eficiente na produção de ATP, em outras células ela vai ser um pouco menos eficiente na produção de ATP. Além de produzir ATP, ela também tem uma função de regular aí, não sei se vocês viram isso em CMC, em Ciências Moleculares Celulares, ela tem uma função importante de regular o nosso pH. Além de transformar oxigênio em O2 e liberar o O2 para a gente depois liberar o CO2 na expiração, ela também tem a função de regular o nosso pH. Como assim? Quando tá lá o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, aquela coisa toda que eu sei que vocês lembram perfeitamente, a gente libera muito H+,
nesse processo de produção de energia pela mitocôndria. O H+, ele acidifica a própria célula ou para onde que ele for. Ele altera o pH de onde ele está sendo produzido. E ele também pode atuar como um radical livre. Ele pode atacar outras organelas, ele pode atacar outras células, principalmente se ele estiver presente numa quantidade muito grande. E como que a mitocôndria age nesse processo, já que ela vai produzir muito H+, porque é um efeito colateral, digamos assim, da produção de energia? Ela consegue juntar 2 H+ com uma molécula de oxigênio. E aí, isso neutraliza essa acidificação do H+, e faz a nossa célula produzir água, que é um pH neutro, então por isso que neutraliza toda essa situação. E já que o nosso corpo é composto de 70% de água, em média, tá tudo bem, as coisas se equilibram, e você não tem grandes alterações metabólicas, não tem grandes danos por conta dessa produção exagerada de H+, tá? Eu não lembro se nessa disciplina a gente revê cadeia respiratória, ciclo de Krebs, essas coisas, mas eu acho que sim. E aí, se eu fizer uma revisão disso, aí eu paro para falar mais para vocês, tá bom? Por último, a membrana plasmática, né? Por último, mas não menos importante, membrana plasmática é uma porta, serve para regular quem entra, quem sai, o que pode ou não pode entrar, né? Enfim, manter o que é do citoplasma dentro da célula, manter o que é de fora do lado de fora. Só que às vezes essa membrana falha. Às vezes a nossa célula pode ser invadida por um patógeno, por uma bactéria, por um vírus, por um fungo, algo desse tipo. De vez em quando acontece, e aí a gente fica doente. E o que a nossa célula tenta fazer quando isso acontece para matar aquele invasor, para matar aquele patógeno? Aí vem a organela chamada lisossomo. O lisossomo, ele é uma vesícula, então ele é um pacotinho, ele é uma bolinha, e dentro do lisossomo existem enzimas digestivas. Sabe o macrófago do sistema imunológico que vai lá, tenta comer a bactéria e digerir a bactéria dentro dele? É tipo isso. O lisossomo tem essa função também de proteger a nossa célula de invasores. Se chegou um invasor dentro da célula, que a nossa célula de defesa está fora da célula, ele vai lá, vai englobar vai fagocitar aquele invasor e vai digerir com essas enzimas digestivas. Ele vai digerir e quando aquilo é digerido, no fundo, nós somos uma mistura de hidrogênio, nitrogênio, glicose. Digerindo, ele consegue reutilizar o que tiver sido destruído aí para funções da própria célula ou manda aquele lixo para fora da célula. Tá? Então, ele age como uma forma de defesa dentro da nossa célula. Mas essa não é a única função do lisossomo dentro da célula. Ele tem uma outra função também, que ainda está relacionada a essa função de digestão, de quebrar, de destruir uma estrutura, que é o lisossomo está muito presente no espermatozoide. Deixa eu... Nossa Senhora. Não, peraí. Nossa, tá parecendo outra coisa, né? Foi mal. No espermatozoide, a cabeça do A cabeça do espermatozoide é dividida em 2. Aqui eu tenho o DNA que vai vir do pai, né? A metade do pai que formou você, que vai chegar no óvulo. Mas bem na cabeça do espermatozoide, ele tem muitas vesículas de lisossomos. Essa cabeça é rica em lisossomos. Por que na cabeça do espermatozoide tem lisossomos? Porque quando o espermatozoide chegar no óvulo, já devem ter visto vídeos, animações assim, ele fica dando, né, cabeçada no óvulo, ele enfia a cabeça lá e fica tentando penetrar a membrana do óvulo.
como que ele faz isso? Não é pela força do soco, da cabeçada. Quando ele entra em contato, quando essa estrutura entra em contato com o óvulo, ele libera os lisossomos na parede, na membrana do óvulo. E aí os lisossomos vão destruir, vão digerir aquela camada do óvulo, tendo a abertura para aí o espermatozoide conseguir entrar. Então, o lisossomo é extremamente importante no processo de reprodução humana. Sem ele, se um espermatozoide não tem lisossomo, se existe alguma deficiência nesse sentido, aquele espermatozoide não vai conseguir penetrar um óvulo, não vai conseguir gerar uma vida naquele óvulo, tá? Se a gente pensar, então, se o lisossomo ele está relacionado com a defesa do organismo, porque ele pode digerir o invasor. E se ele está relacionado com a reprodução humana, no sentido do homem, em quais tecidos ou em quais órgãos eles vão estar muito presentes? Nos macrófagos, né? Aquelas células de defesa que vão lá engolir as bactérias, para digerir as bactérias. Então, o nosso sistema imunológico tem aí lisossomos para usar como forma de proteger o nosso corpo. E nos testículos do homem, vai ter lá, as células vão ter lisossomos para formar o espermatozoide com os lisossomos presentes, né? Espero que tenha feito sentido para vocês. Então é isso. De forma resumida e escrita, para depois vocês poderem voltar e dar uma lida, núcleo sintetiza proteínas, só complementar, a partir do DNA, né? Só para vocês não esquecerem disso. O retículo endoplasmático rugoso ou granular sintetiza proteínas também, porque ele é rico em ribossomos, assim como o núcleo. O retículo endoplasmático liso sintetiza lipídios, não se esqueçam disso. Só para constar, lipídio e lipideo, as duas grafias estão corretas, tá? O ribossomo lê e sintetiza proteínas, como eu expliquei. A mitocôndria, função mais básica, produzir ATP. Complexo de Golgi, glicoproteínas, lipoproteínas e glicogênio. E os centríolos, que eu não cheguei a falar para vocês, porque não entra muito na nossa área, os centríolos que estão aqui, eles estão ligados à duplicação celular. Os centríolos garantem que metade dos cromossomos certinho vai para uma célula e metade vai para outra célula. Os centríolos que têm essa função de organizar a divisão celular, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem voltar para ler, tá aí as funções principais da célula. E aí, vamos entrar na célula muscular especificamente, né? Que é uma das células que a gente mais vai trabalhar na nossa área. Como que é o funcionamento da célula muscular ou como que é a estrutura da célula muscular? Dentro de uma célula muscular, que é essa daqui, que forma a fibra muscular, eu tenho vários miofilamentos. Dentro dos miofilamentos, eu tenho as miofibrilas, tá bom? Célula muscular, miofilamentos, fibrilas. Nas miofibrilas, eu tenho uma estrutura para manter a galera junta, digamos assim. Eu tenho a linha Z, ela recebe esse nome porque quando começaram a observar essa célula no microscópio, parece um Z, né? Um zigue-zague. E tenho outra linha Z. O que forma, o que existe entre duas linhas Z? Existe um sarcômero. Então, quando a gente fala de contração muscular, a gente fala de encurtamento do sarcômero. O sarcômero é o espaço, é um espaço entre uma linha Z e outra linha Z. Quando a gente contrai o músculo, essas duas linhas Z vão se aproximar. Logo, esse espaço vai diminuir. Então, eu posso falar que a contração muscular é o encurtamento dos sarcômeros. E cada músculo vai ter um monte de sarcômeros. A gente fala sarcômeros em série. Isso daqui, imagina, se uma célula muscular sua tiver quase 1 metro de comprimento, tipo uma célula do seu reto femoral, ela vai ter milhares de sarcômeros compondo essa célula.
E aí, quando esse músculo contrair, todos ou quase todos esses sarcômeros vão se encurtar, possibilitando a contração muscular, tá bom? Das linhas Z, grudada nessa linha Z, apoiada por essa linha Z, a gente tem uma proteína chamada, a gente chama só, né, de actina. Então, a actina, nossa senhora. A actina é acoplada à linha Z. Vocês já ouviram esse nome actina, vocês sabem que esse tipo de proteína existe. E a gente tem um outro filamento, uma outra estrutura que não está ligada à linha Z, mas que vai estar ligada à actina, que é a miosina. Pode ser que em algumas literaturas vocês encontrem dessa forma que a actina forma o filamento fino, tá aqui. A actina forma o filamento fino e a miosina forme o filamento grosso, tá? Antes de darem o nome de actina e miosina, quando olhava no microscópio, dava para ler que tinha uma linha grossa, uma linha fina, uma linha grossa, uma linha fina. Então, tem literatura que vai falar filamento grosso e filamento fino, tá bom? Tá. Por enquanto, deixa essas informações aí. Eu ainda vou me aprofundar nessa parte. Voltando um pouquinho para o macro, para uma visão um pouquinho maior, a gente tem que observar que a célula muscular, ela é do formato cilíndrico. Então, ela não se assemelha em nada com aquela célula didática que a gente viu lá atrás. A nossa célula muscular, ela é cilíndrica. E ela conseguiu ser cilíndrica, né? Ela se desenvolveu para vencer a força da gravidade, não ficar achatada, ser cilíndrica, porque o sarcolema e o retículo sarcoplasmático se desenvolveram estruturalmente a ponto de deixar essa célula nesse formato. O retículo sarcoplasmático, que é essa estrutura verde, essas linhas verdes que vocês estão vendo, veio do retículo endoplasmático. Só que quando a gente fala de músculo, por ser tecido conjuntivo, a gente usa esse prefixo sarco. Então, em vez de ser endoplasmático, é sarcoplasmático. E aí eu sei que é de algum tecido conjuntivo. Nesse caso, esse tecido conjuntivo vai ser o nosso músculo, tá? O retículo sarcoplasmático na célula muscular, ele vai ter mais de uma função. Eu já falei que o retículo, ele pode ter ribossomos. Ribossomos sintetizam proteínas. Então, já é uma área interessante de ter proteínas sendo produzidas. Mas uma outra função que essa estrutura tubular vai ter, vai ser de armazenamento. O que vai ser armazenado no retículo sarcoplasmático? Tudo que a célula muscular, a miofibrila, precisar para ela ter a contração. Aqui vai entrar glicose, aqui vai entrar cálcio, aqui vai entrar magnésio, aqui vai entrar algumas coisas importantes, o ATP ou ADP mais P, vão ter algumas coisas importantes aguardando ali no retículo para serem usadas no momento certo pela miofibrila, tá? Outra característica da célula muscular é que os núcleos da célula muscular se localizam na periferia da célula e não no meio, como é na célula didática. O núcleo continua sendo protegido, só que ele vai para as bordas, ele vai para a periferia e não se localiza no centro, tá? E uma característica interessante desse tipo de célula, bem diferente das outras, é que a célula muscular acumula núcleos. Ela não tem só um núcleo, ela tem vários núcleos. E, inclusive, o processo de hipertrofia está relacionado ao aumento de núcleos dentro da célula muscular, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Olhando só uma outra figura, mas as mesmas coisas, só escritas de outra forma, além do que eu já expliquei, ó, por exemplo, o retículo sarcoplasmático guardando o cálcio, porque eu vou ter que falar do cálcio bem especificamente, eu tenho outra estrutura
que também auxilia a célula a manter esse formato cilíndrico, a sustenta, que é a estrutura dos túbulos T, que são essas linhas, esses tubos amarelos que estão presentes aí. Ela é uma continuação do sarcolema. Então, é mais ou menos a adaptação que veio da célula didática. O retículo endoplasmático virou retículo sarcoplasmático e o túbulo T é uma continuação dessa estrutura. Mas o túbulo T, ele não vai servir para sintetizar nada. Ele vai servir como um encanamento para enviar, para distribuir potencial de ação, para distribuir energia elétrica, despolarização, repolarização. Ou seja, quando o seu neurônio encontrar a sua célula muscular, você mandou o recado lá que veio do seu cérebro para o seu músculo contrair. Esse recado veio via neurônio, o neurônio disparou um potencial de ação e esse potencial teve que se disparar por toda a fibra muscular para que todos os sarcômeros sofressem encurtamento e o músculo pudesse contrair. Então, é por esses túbulos T que esse potencial de ação, essa energia elétrica, vai ir e se espalhar por todo o músculo, tá bom? Olha aí que bonitinho. Mais uma figura só para vocês verem outros tipos de representação. Aqui dá para ver os túbulos T abertos, né? Então, vai ter um neurônio aqui com o botão sináptico, que vai liberar os seus neurotransmissores, que vão causar a despolarização, repolarização, etc. E aí isso vai ser espalhado para a célula toda, né? Uma outra visão, eu tinha esquecido de falar para vocês, no meio, entre duas linhas Zs, eu vou ter uma outra proteína estrutural chamada linha M. E a miosina é acoplada, fica segurada pela linha M. Enquanto a actina faz a mesma coisa na linha Z, tá bom? Só para vocês lembrarem. E aí, o que vai acontecer com essas duas proteínas que a gente chama de proteínas contráteis, que são as proteínas que de fato são responsáveis pela contração muscular, pelo encurtamento dos sarcômeros, pela aproximação das linhas Z, por exemplo. A actina, ela é composta de mais de uma proteína. Ela é composta de tropomiosina, mais de um tipo de troponina e da própria actina. Tá? Então, são 3 proteínas que formam a cadeia actina ou o filamento de actina. Troponina, tropomiosina e a própria actina. Mas aí a gente chama tudo de actina, tá? Esse é o formato que ela tem. Enovelado, né, dobradinho, como se fosse um pano de chão enrolado. Enquanto isso, a miosina possui uma cabeça e possui uma cauda. O que é a contração muscular? É quando essa cabeça da miosina, aqui ó, essa cabeça da miosina se encontra com a actina e aí ela puxa a proteína actina para deslizar por cima dela. Então tem a actina, tem a miosina. Quando tem esse encontro, a miosina joga a actina para frente e aí eu vou ter esse encurtamento, tá? Uma característica da miosina é que ela é uma ATPase. O sufixo ase quer dizer que é uma enzima. Se é uma enzima que quebra alguma coisa. O que essa enzima quebra? O ATP. E por que eu tenho né, na proteína contrátil, por que eu tenho alguém que quebra o ATP? Porque é quando o ATP quebra que ele libera energia que permite o movimento da miosina, que permite o deslizamento de uma linha sobre a outra. O ATP não basta ele estar ali, ele precisa ser quebrado para liberar a energia. Quem quebra o ATP é a ATPase.
e a miosina é rica em ATPase. Então, ela vai fazer muito bem essa função de quebrar o ATP em adenosina difosfato, ADP, mais um fosfato ionizado, ADP mais P, tá? Esse I é de ionizado, não se fala pi, fala ionizado. E aí, o que eu faço com esse ADP mais P? Eu mando de volta para minha mitocôndria, eu mando de volta para alguém que vai juntar esse fosfato novamente nessa molécula, e aí eu vou ter um ATP novamente. O ATP é uma molécula muito reciclável, muito fácil de ser reutilizada pelo organismo. Por isso que a gente não tem tanta perda assim. Mas para transformar de volta o ADP mais P em ATP, eu tenho gasto de energia, não é de graça esse processo. Por isso que a gente precisa ter mais ATP para ter energia para ter ATP novamente. O processo de energia ele é contínuo e muito necessário, tá bom? Deixa eu mostrar um vídeo para vocês para... Cadê? Uai. Ah, tá aqui. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês para ilustrar e vocês enxergarem o processo que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai entender o processo de contração muscular. E a gente sabe que o processo de contração muscular começa com o comando do seu cérebro, né? Lá no seu córtex motor veio um comando, esse comando passou pela sua medula, da medula saiu por uma raiz nervosa e foi chegando até chegar no seu músculo. No ponto em que chega no seu músculo, você está vendo aí esse fiozinho amarelo no seu vídeo, é um neurônio inervando uma célula muscular. Quando eu tenho esse encontro, essa região, eu chamo de junção neuromuscular ou placa motora, tá? Mas é a combinação do seu sistema, é onde o seu sistema nervoso encontra o seu músculo e a partir daí você vai conseguir contrair o seu músculo de alguma forma. Ixi, o vídeo para você está travando. Ou tá passando? Me responde aí se o vídeo tava passando. Tá, professora, tá passando. Tá passando, mas trava um pouquinho. Tá bom. Então, ó, você tem a miofibrila. Na miofibrila, você tem diversos sarcômeros em série, né? Um depois do outro, várias linhas Zs formando sarcômeros em série. E dentro do sarcômero, você tem os filamentos finos e os filamentos grossos, que são a actina e a miosina. Olhando mais de perto essa estrutura, ó, miosina presa na linha M e a actina presa na linha Z. E aí, uma versão macro, né, uma visão macro da contração muscular. Agora, vamos para a visão micro. Vamos entender lá dentro, mas bem lá dentro, como que acontece o processo de contração muscular. Eu tenho aqui o filamento de miosina, que tem diversas cabeças, né? E são essas cabeças que fazem a contração muscular. O que que tem? Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Saco. Deixa eu voltar para onde está. Aí, beleza. Então, a miosina, ela tem que se encontrar com o filamento de actina para ter o deslizamento. E aí, algumas coisas importantes para a gente saber. A miosina só vai se encontrar com a actina em pontos estratégicos, tá? Esses pontos estratégicos vão ser chamados de pontes cruzadas, ok?
Então, o ponto da miosina que encontra no ponto da actina, essa região vai ser chamada de ponte cruzada. Vai, continua. E aí, quando eu tenho esse deslizamento da actina sobre a miosina, é o que vai me possibilitar, é o que vai gerar a contração muscular. Mas eu também preciso que mais coisas aconteçam nessa estrutura para que ela aconteça. Uma coisa que eu preciso é de energia. De onde eu vou tirar a energia? Eu vou pegar o ATP e a miosina vai quebrar o ATP em ADP mais P. Nessa quebra, a liberação de energia. Nessa liberação de energia, há movimento. Então, ó, preciso do ATP justamente nesse momento. ATP quebra, vira energia, ponte cruzada, deslizamento, contração muscular. E a mesma miosina pode pegar em vários pontos da actina. Ela pode fazer o que estava aí no vídeo. Pega, empurra, solta, pega outra ponta, empurra, solta, para o seu músculo se contrair bastante, né? Se contrair muito, ficar bem encurtado. Mas tem outras coisas que precisam acontecer para esse sistema rolar. Uma coisa essencial que precisa acontecer é a presença de cálcio nos filamentos de actina. Logo, o cálcio estava na sua corrente sanguínea, da sua corrente sanguínea ele chegou na sua célula muscular, da célula muscular ele ficou armazenado no retículo sarcoplasmático, e quando houve o disparo do neurônio, o cálcio migrou do retículo sarcoplasmático para dentro da miofibrila, para daí ele ser capaz de encontrar o filamento de actina. E o que esse cálcio faz no filamento de actina? Ele precisa se encontrar, se encaixar com essa proteína chamada troponina. Ok? O cálcio se encontra com a troponina. Por quê? Porque quando há esse encontro, o filamento de actina ele sofre uma deformação. E para que ele sofre uma deformação? Porque é só assim que a actina consegue expor os sítios de ligação que vão permitir a ponte cruzada. Lembra que eu falei que a ponte cruzada só acontece se um ponto específico da miosina encontrar num ponto específico da actina. Esse ponto tão específico vai ser chamado de sítio de ligação, lugar de ligação. E eu preciso do cálcio para expor o sítio de ligação da actina e aí sim a miosina poder encontrar com esse sítio de ligação. Sem cálcio, eu não tenho essa alteração do filamento de actina, eu não tenho a exposição do sítio de ligação, eu não tenho formação de ponte cruzada, eu não tenho contração muscular. Ok? Vai o desenho. Então vem o cálcio, se encontra, se encaixa com muita afinidade na troponina. Isso causa uma alteração no formato dela que expõe os sítios de ligação, e aí sim eu tenho a possibilidade de formar as pontes cruzadas. Formando as pontes cruzadas, vem o ATP e me permite o movimento. E aí vamos lembrar aqui da junção neuromuscular, veio um neurônio, veio uma informação lá do seu sistema nervoso central. O neurônio, como que ele se comunica? Né? Ele dispara neurotransmissores. Esses neurotransmissores, quando eles se encaixarem nos seus receptores, eles vão gerar aquele processo de despolarização e repolarização. Esse processo vai ser espalhado pela célula, pela miofibrila, pelos túbulos T, e esse processo vai fazer com que o cálcio, que está aqui, ó, armazenado no retículo sarcoplasmático, migre para dentro da miofibrila.
Então, ó, neurotransmissores se encaixaram e isso gerou uma despolarização e repolarização, um choque. Esse choque vai ser espalhado por toda a célula pelos túbulos T e isso vai migrar o cálcio. Aí o cálcio vai poder chegar lá na actina e a partir daí a contração muscular vai acontecer. Gente, é lindo, né? É uma perfeição, é uma complexidade e ao mesmo tempo é tão básico para que isso aconteça que é bem interessante. Esses vídeos estão em algum site, professora? Cara, deve ser, mas esses vídeos são tão antigos. Tem muitos anos que eu uso o mesmo vídeo, mas eu acho que se você procurar no YouTube, né, mecanismo de contração muscular, eu acho que você consegue achar esses vídeos, tá? Provavelmente eu baixei do YouTube. Quer falar alguma coisa? Não, você vai falar com o quê, professora? Tá bom. E aí, de tudo que tem dentro da célula muscular, nesse momento a gente estava falando dos elementos contráteis, né? Do filamento de actina e de miosina. Claro que nem só disso vive a sua célula. Eu já comentei, por exemplo, que no seu retículo sarcoplasmático armazena um monte de coisa. A sua célula também tem núcleo, a sua célula também tem mitocôndria. Então, a sua célula muscular tem diversos elementos não contráteis, mas que são essenciais para a contração acontecer. Então, esses elementos não se movem igual a actina e a miosina, mas eles são necessários para que a actina e a miosina consigam realizar a contração. Uma dessas, vou falar uma por uma, né? Uma dessas coisas é a creatina fosfato. Creatina fosfato é um aminoácido, a creatina mais o fósforo, né? A creatina é um aminoácido e ela se junta com fósforo, que vem da nossa alimentação quando nós comemos proteínas. A proteína vai ser digerida em aminoácidos e depois ressintetizada na forma de creatina fosfato. É o mesmo suplemento, professora? Que tem É o mesmo suplemento. A gente pode adquirir a creatina fosfato pela alimentação, principalmente pelas proteínas, né, que vão virar aminoácido, mas principalmente pelas proteínas de origem animal, que fornecem isso mais fácil ou em menos quantidade. Mas a gente também tem o suplemento de creatina fosfato. E dos suplementos, do tanto de coisa aí que existe sendo vendida no mercado, a creatina fosfato é uma das poucas coisas que funcionam, que tem efeitos comprovados por diversos estudos há muito tempo, que funcionam no ganho de performance. Se você melhora a sua performance, você pode otimizar o seu ganho de força ou otimizar a sua hipertrofia, se esse for o seu objetivo. Ou você pode ter uma performance melhor se você for um nadador, um corredor, alguma coisa assim. Professora, se a gente sintetiza creatina fosfato a partir das proteínas que a gente come, por que eu suplemento creatina fosfato? Ou será que basta a pessoa comer direito o tanto de proteína que se tem que comer e aí ela já tem o suficiente? Então, o legal da creatina fosfato é que o nosso corpo tem um tanto lá que ele está acostumado a produzir e armazenar. Quando a gente come, quando a gente ingere o suplemento, a gente consegue aumentar os estoques do nosso músculo, especificamente do músculo. Então, se com a sua alimentação, mesmo com a quantidade certa de proteína, você tem um tanto ali de creatina fosfato, quando você usa a creatina como suplemento, você aumenta esse estoque. E a creatina fosfato, ela vira energia. A creatina fosfato vira ATP, tipo a glicose, ela é quebrada e vira ATP. Então você tem mais energia disponível para o seu músculo, por isso que melhora a performance, tá? Só que esse aumento do armazenamento na célula muscular tem um limite também. Não adianta ficar comendo, cheirando creatina fosfato, que é um platô, alcança um platô e dali não vai passar, você só mantém. Se você parar de comer, de tomar o suplemento, vai voltar para os seus níveis normais. Aí você come de novo e volta para o nível alto de novo, tá? Tá. Alguma dúvida sobre creatina fosfato? Pode perguntar.
Não sei se eu falei tudo. Não? Então tá. Então, temos a creatina fosfato, sintetizamos naturalmente, mas tem um suplemento que pode ter um efeito muito bom aí para atletas. Gente, só uma coisa, porque eu vejo quando a gente fala assim, tal suplemento tem efeito, aí o povo fica louco, né? Primeiro que só tem efeito se houver treino. Tomar creatina e ficar no sofá vai ter um total de 0 resultados. E outra coisa é que a quantidade de creatina que você ingere no suplemento para gerar essa sobrecarga, digamos assim, é baixíssima. Para você manter no seu corpo esse estoque um pouquinho aumentado, são 3 gramas de creatina fosfato. Até 3 gramas. Se você for uma pessoa minúscula igual eu, pode ser menos ainda, tá bom? Então, não é uma colher de sopa de creatina fosfato, é no máximo um cantinho de uma colher de café, tá bom? Mais do que isso, vai sair no seu xixi e você vai só fazer um xixi mais caro. Tem o cálculo de acordo com o peso corporal, tal, mas aí quem faz isso é um nutricionista. Além da creatina fosfato, nós temos o glicogênio que eu comentei. Quando nós malhamos, quando nós nos exercitamos e temos as adaptações que o exercício traz para o nosso corpo, vamos supor, eu estou sedentária, começo a praticar um exercício e aí, hipoteticamente, eu consigo pegar uma célula minha e analisar as adaptações que essa célula teve quando eu fiz o exercício, por um período um pouquinho maior. O que eu observei na minha célula depois de ter começado a treinar? As adaptações. Aumento do estoque de creatina fosfato, ainda dentro do platô, mas teve um aumento quando comparado com uma pessoa sedentária. Aumento do armazenamento de glicogênio. A sua célula começa a perceber que ela precisa ter mais glicose armazenada para usar como uma fonte rápida de energia, então ela passa a guardar mais glicogênio. Aumento de mitocôndrias. Esse processo pode ser um pouco mais demorado, pode ser um pouco mais lento e às vezes é imperceptível dependendo da modalidade que você pratica. Você não vai, sei lá, você não vai perceber, mas vai haver o aumento de mitocôndria. Vai haver o aumento do número de núcleos nas suas células musculares. E isso tem um efeito fundamental. Por quê? Não é o núcleo que tem o código genético, o livro da vida? Se eu tenho mais núcleos, eu consigo sintetizar mais proteínas, porque eu tenho mais comandos sendo enviados para aquela célula. Se eu aumento a síntese proteica de uma célula, eu deixo ela mais eficiente. Ela se recupera em menos tempo, ela torna o processo de hipertrofia possível, ela torna o processo de aumento de força possível. Então, quanto mais mionúcleos você acumular na célula muscular, mais eficiente aquela célula vai ser no funcionamento dela, tá? Eu vou ter aumento de alguns sais, por exemplo, eu vou ter aumento de cálcio, eu vou ter aumento de magnésio. Eu não falei, esqueci. Naquele vídeo, a gente mostra o cálcio chegando, se acoplando na troponina, e aí tem a contração muscular. Mas vocês viram que o cálcio vai embora, né? O que acontece se o cálcio não for embora? Se ele ficar grudado na troponina? A contração muscular não vai cessar. Ela vai ficar ali, porque ATP você vai ter bastante. Até que você esgote as suas reservas, você vai ter muito ATP. Se o cálcio, por algum motivo, ficar grudado na troponina, você vai estar em constante contração muscular. E isso é um problema. E a gente sabe que em pessoas normais a gente contrai e depois a gente relaxa, né? Quando o nosso cérebro manda relaxar, a gente relaxa. E só relaxa quando o cálcio sai de lá. O que faz o cálcio sair da troponina? 2 coisas. Uma proteína, sintetizada pelo nosso núcleo, justamente com essa função de remover o cálcio e promover o relaxamento muscular. Eu não lembro o nome dessa proteína. E a outra coisa que auxilia essa proteína é o magnésio. O magnésio tem uma excelente afinidade pelo cálcio, então ele passa lá e rouba o cálcio para ele, e aí eu tenho relaxamento muscular. Então eu preciso, no meu corpo, ter um equilíbrio entre a quantidade de cálcio e a quantidade de magnésio que eu disponibilizo para minha célula muscular. Qual que é o problema disso? O cálcio você tem nos ossos.
Então, se você precisar, tiver faltando e você precisar, o seu corpo vai arrancar dos seus ossos, porque ele é uma grande reserva. O magnésio já não é tão simples. Tem magnésio nos seus ossos, mas é uma quantidade muito inferior quando comparada ao cálcio. E aí você precisa trazer o magnésio para a sua célula a partir da sua alimentação. Se a sua alimentação for pobre em magnésio, você pode começar a ter problemas na contração muscular, no mecanismo de contração muscular. Você pode se fadigar mais rápido, porque a contração não vai relaxar quando deveria relaxar, e aí a fadiga vem mais rápido. E você pode... Foi mal, os cachorros latiram aqui, me desconcentrou. Magnésio. Se você não tiver a quantidade de magnésio adequada para regular a quantidade de cálcio, você pode ter um problema sério chamado hipertermia maligna. É uma doença que é causada justamente pelo não desacoplamento do cálcio nas células musculares e a pessoa começa a entrar em contração constante sem relaxar e, tipo assim, para sempre. É uma coisa constante o tempo todo. Além de trazer muita dor, como eu vou ter um gasto de ATP surreal para manter essa contração, a pessoa começa a superaquecer, literalmente. Ela entra num estado febril, numa hipertermia, e essa hipertermia pode matar, por isso que chama maligna. A pessoa que tem uma condição genética, né, uma disfunção genética, uma doença que causa essa condição, ela precisa fazer uso constante de relaxantes musculares, justamente para não permitir que os músculos dela se contraiam com essa brutalidade, com essa frequência, tá bom? Acho que eu falei que eu tinha que falar. Tá. E aí, quando eu tenho lá na minha célula o aumento de tudo isso, ao mesmo tempo, eu altero uma coisa na célula chamada osmolaridade. O que é osmolaridade? Quando um ambiente está mais líquido ou mais viscoso. Se eu trago esse tanto de coisa para dentro da célula, essa célula tenderia a ficar mais viscosa. Isso não pode acontecer. O citoplasma tem que ter sempre o mesmo nível de osmolaridade, porque senão começa a alterar o funcionamento na membrana e por aí vai. O que vai causar, então, o que essa alteração osmótica, né, da osmolaridade vai causar quando tudo isso acontecer? Vai trazer para dentro do músculo também água. Se o negócio está ficando mais viscoso, eu preciso dar uma dissolvida, uma diluída. Para isso eu trago água para dentro da célula. Gente, isso daqui tudo ocupa espaço. Água ocupa espaço. Qual que é uma das adaptações mais comuns que a gente vê no treinamento, principalmente treinamento de força? O aumento do volume do músculo. Não é? A gente não malha e aí o músculo não começa a crescer? Depende do tipo de treino, tá? Mas de forma geral, a gente faz exercício e o músculo cresce. Um dos motivos para o músculo crescer é o aumento dessa galera toda dentro da célula muscular, que veio como adaptação celular ao exercício físico. É a única coisa? Não é a única coisa, mas é a primeira que acontece. É a mais visível que acontece. Rapidinho, Alberto, só terminar meu raciocínio. O que acontece quando eu tenho o aumento de todas essas coisas, e aí eu tenho um ganhozinho de volume muscular, não é um negócio absurdo? Então, deu uma inchadinha, ficou mais redondinho, ficou maiorzinho, coisa mais linda. Aí eu acho que já tá bom e paro de treinar. O que acontece com tudo isso que eu ganhei? Eu perco. Para que eu vou armazenar creatina se eu não estou usando? E todas essas lógicas. Tudo que pode aumentar, diminui também. Aí aquela pessoa que dá uma inchadinha, fica uma semana, 2 semanas com preguicinha e murcha tudo de novo. Porque esse ganho do volume muscular aqui, ele ainda não é crônico. Ele é um ganho sarcoplasmático. Ele é um ganho, mas é um ganho
temporário, digamos assim. Ele só vai existir enquanto eu estiver estimulando a célula a ter toda essa galera dentro dela, tá? O que é a hipertrofia crônica, a hipertrofia mais real, que não vai murchar em 1 semana ou em 2 semanas de destreino? É quando eu combino o aumento desse volume aqui por conta dessas coisas com o aumento das proteínas contráteis, o aumento dos sarcômeros em série. Quando eu junto tudo isso, aí eu começo a ter uma hipertrofia mais real, que não vai se desfazer com 2 semanas de destreino, por exemplo. E aí, essa hipertrofia real, ela não vai acontecer em 2 semanas, em 3 meses de treino. É aquela hipertrofia que você vai por muitos anos construindo e aí sim ela se torna crônica, tá? Por isso que quem malha só ali 3 meses, ganha alguma coisa e fica com preguiça, perde tudo de novo. Fala, Alberto. Dentro desses elementos não contratos aí, tem aquele hormônio IgH também ou não? Os hormônios não ficam armazenados dentro da célula. Então, ele não vai fazer parte do volume muscular dentro da célula. Os hormônios vão ajudar a célula a sintetizar mais proteínas, estimular a célula a sintetizar mais proteínas, a estimular a célula a aumentar o número de núcleos, e aí a coisa acontece num efeito cascata, entendeu? Então, quando eu tenho os hormônios certos, estimulando a minha célula, aí eu vou ter tudo isso acontecendo e aí eu tenho o aumento do volume muscular. Talvez de uma forma facilitada, talvez nem tanto. Tá? Mas o hormônio não fica armazenado dentro do músculo. Beleza? Entendi, ele facilita o desenvolvimento dessas estruturas aí que você estava falando. Aham. Ok. E aí, uma outra historinha também. Não. Uma outra história que eu preciso contar para vocês, que eu não sei se vocês já ficaram sabendo desde... Não, se vocês já leram a apostila, tá lá algumas coisas sobre célula satélite. Vamos falar sobre célula satélite, que é um troço relativamente novo na ciência, no sentido de não faz tanto tempo assim que se descobriu que elas existem e qual que é o papel dela dentro do desenvolvimento do músculo, dentro da adaptação muscular ao exercício. E eu vou falar dela mais pra frente, porque não tá nesse slide. Antes de falar dela foi mal, mas ela tá no final. Antes de falar dela, vamos lembrar um pouco os tipos de fibra que a gente tem, porque eu preciso explicar umas coisinhas um pouco mais profundas sobre o tipo de fibra que talvez vocês não tenham visto em outras disciplinas. Didaticamente, nós separamos as nossas fibras musculares em 3. Tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, né? Vocês vão entender por que eu falei didaticamente mais para frente. O que é a fibra tipo 1? Ou a fibra do tipo vermelha ou a fibra do tipo escura, dependendo da literatura que você vê. Ela é a que tem a contração lenta, porém sustentada. Ela possui alta concentração de mioglobina e ela é mais resistente à fadiga. Vamos raciocinar o porquê de cada uma dessas coisas que eu falei. Por que se chama de vermelha? Usando o nome vermelho, eu acho muito mais fácil de associar com os porquês do que usando o nome tipo 1, tá? Mas, enfim. Esse tipo de fibra é rica em mioglobina. O que é a mioglobina? Vou botar aqui em cima, que não vai caber. É uma proteína. Se está escrito mio, é porque é muscular. Então, é uma proteína muscular que transporta oxigênio. Na sua hemácia não tem a hemoglobina, que é justamente a responsável por transportar os gases, o oxigênio e o CO2. Na sua mioglobina, ela é uma proteína com a mesma função. E dentro da mioglobina, assim como dentro da hemoglobina, o que tem dentro dessa proteína que tem afinidade com os gases e aí permite o transporte desses gases? Essa proteína é rica em moléculas de ferro 2+. E o ferro
tem extrema afinidade com o oxigênio. Por isso que o seu sangue é vermelho, por isso que a sua hemácia é vermelha, porque são estruturas ricas em ferro. E o ferro tem essa cor. Vocês já viram alguma coisa enferrujada? O ferro tem essa cor avermelhada. Então, se eu tenho uma estrutura, uma fibra, que é rica em mioglobina, significa que ela também é rica em ferro. Se ela é rica em ferro, significa que ela é eficiente no transporte, na presença de oxigênio, certo? E daí? E daí que a sua mitocôndria precisa de oxigênio para gerar muita energia. Sem a mitocôndria, a quantidade de energia que você gera só pela glicólise, só pela primeira quebra da glicose, é muito baixa em relação a quando você usa a mitocôndria. Vamos lembrar que só na glicólise eu tenho um saldo de 2 ATPs, que eu uso 2 para quebrar e ganho 4, mas no saldo ficam 2. Com a mitocôndria são 36 ATPs. É uma diferença muito grande. Mas para a mitocôndria pegar o piruvato e transformar em ATP, ela precisa de oxigênio, tá? Então, é um tipo de fibra rica em oxigênio, rica em ferro, rica em mioglobina, e que, se tem mais oxigênio, permite um melhor funcionamento da mitocôndria que está dentro daquela célula. Se eu produzo mais ATP, produzindo menos lactato, já que a mitocôndria me produz ATP sem o lactato, eu tenho uma célula mais resistente à fadiga. Porque uma das coisas que fadiga a célula é quando ela começa a acumular lactato, que vem do processo de fermentação. Quando eu não tenho ou mitocôndrias o suficiente para produzir ATP sem ser pela fermentação, ou tenho mitocôndrias, mas não tenho oxigênio disponível que ela precisa. Se eu tenho tudo isso, eu produzo energia de forma muito rápida e eficiente, e isso me torna mais resistente à fadiga e ao dano muscular também, ok? E aí, se uma pessoa, que tipo de pessoa, né? Um exemplo de pessoa que fica óbvio, que a gente sabe que é uma pessoa que no seu corpo predomina o tipo de fibra vermelha. É o exemplo do maratonista. O maratonista não faz altas cargas, não faz muita força. Ele não faz contrações muito rápidas. Ele faz pequenas contrações, porém ele faz essas contrações por 2 horas. Ele faz essas contrações por 3 horas. E ele consegue, né? Ele resiste a essa fadiga se ele se mantiver aí no nível aeróbio, né? No metabolismo aeróbio, justamente para usar mitocôndria, etc, etc. Então, a pessoa que tem predominante em si o tipo de fibra vermelha, ela vai ser mais resistente à fadiga e, né, o contrário também vale, ela vai ter mais dificuldade de fazer muita força, ok? A do tipo 2B, por que que o B vem antes do A? Porque aqui está o tipo 1 e no outro extremo do espectro está o tipo 2B. A tipo A está no meio, 2A está no meio. Então, vamos para o outro extremo. A fibra branca é uma fibra de contração rápida, é uma fibra de contração forte, porém transitória. Por quê? Ela é branca porque ela não é rica em mioglobina. Logo, ela não tem sobrando oxigênio. Logo, ela não pode contar com a mitocôndria para ter bastante energia de forma eficiente. Sobra para ela gerar energia por meio da glicólise. O que a glicólise gera? Fermentação, que gera lactato. Lactato começa a se acumular no tecido e começa a atrapalhar mais comandos para aquele tecido contrair. Aí vem a falha muscular, aí vem a fadiga muscular e o dano metabólico que esse processo todo vai causar no músculo. Então, essa pessoa, como é que eu sei que uma pessoa tem predominância desse tipo de fibra? Que tipo de pessoa tem predominância desse tipo de fibra? Um levantador de peso olímpico, por exemplo. Ele carrega muita carga, ele é muito forte, mas é só uma vez.
E aí ele faz aquele movimento, depois ele espera um tempão para se recuperar e fazer de novo. Bota o levantador de peso olímpico para correr. Vai cansar muito rápido, inclusive pelo próprio peso corporal. Bota o maratonista para ficar levantando peso. Não vai ser fácil. As duas situações, eu vou precisar de gerar novas adaptações nas células musculares para que essas células se tornem mais eficientes no espectro que elas não têm eficiência naquele momento, né? E a fibra do tipo 2A, ela é intermediária. Ela começa o seu funcionamento usando a via oxidativa, então usando a mitocôndria para gerar energia, só que vai faltar o oxigênio ou mitocôndria para aquela célula continuar usando essa via energética. Vai sobrar para ela usar a via glicolítica, né, que é sem oxigênio, anaeróbia. E aí ela vai começar a se fadigar. Então ela fica no meio termo da fadiga, principalmente, tá? Gente, quando eu falo que uma fibra é de contração rápida e outra fibra é de contração lenta, o que define esse tipo de fibra no seu corpo é o tipo de neurônio que inerva essa fibra, tá bom? Então, quando você nasceu, todos os seus músculos são inervados por alguma fibra, por algum tipo de fibra de neurônio. Fibras são conjuntos de neurônios. E o tipo de fibra que chegou naquele músculo é que vai dizer o que aquele músculo vai ser, qual que vai ser a predominância dele, qual que vai ser o tipo de fibra dele. Significa que esse é que vai ser assim para sempre? Não. Significa que a sua tendência vai ser em relação àquele tipo de fibra. Se você causa adaptações celulares por meio de exercício, por meio das atividades que você faz ao longo da sua vida, você pode fazer a transição de um tipo de fibra para outro tipo de fibra. A fibra branca, por exemplo, pode ir fazendo a transição e começar a ter mais hemoglobina, começar a ter mais mitocôndria, ter um mecanismo oxidativo mais eficiente, por aí vai. Mas o tipo de neurônio, o tipo de fibra nervosa não vai mudar. Ele vai ser sempre o mesmo. E aí, qual é o problema disso? É que a sua tendência vai ser sempre ir para o lado do tipo de fibra nervosa que você tem. Então, vamos supor que o cara nasceu para ser fibra vermelha, nasceu para ser aquele cara mais magrelo, aquele cara que aguenta correr, mas não aguenta fazer muita força. Enfim, bem estereótipo que eu tô falando, mas exemplo, né? E aí aquele cara falou: não, mas eu não quero ser o magro que corre maratona, eu quero ser o fortão, o gostosão, eu quero carregar muito peso, eu quero muitos músculos. Beleza, ele vai malhar, vai treinar, vai usar suplemento e vai ter resultado. Vai ser mais difícil do que alguém que já nasceu com a fibra branca? Vai ser mais difícil, vai ser mais doído. Mas ele vai ter as adaptações musculares e ele vai alcançando o resultado que ele quer. Só que se ele parar de malhar, ele vai voltar para a predominância de fibras vermelhas muito mais rápido do que aquele cara que nasceu com fibra branca, desenvolveu fazendo exercício e parou de malhar também, tá? E o que determina a velocidade da contração é o tipo de fibra, porque o tipo de fibra que a gente tem uma velocidade em que aquele tipo de fibra é capaz de conduzir o impulso nervoso, tá bom? Fala, Alberto. Isso tem a ver tipo com aquele somatotipo que cada um tem, mais ou menos assim, endomorfo, Tá relacionado, um cara mais magrelo, um cara que ganha peso mais fácil, sim, tem uma relação aí, mais ou menos. Vai falar alguma coisa? Tem mais coisa para falar? Ah, sim. Aí você me pergunta, né? Que eu tô ouvindo. Professora, e tem como eu saber que tipo de fibra predomina no meu corpo para eu investir na minha atividade física na que é favorável para aquele tipo de fibra? Tem como você saber para o que você nasceu para ser, né? Se você tem duas formas de você saber. Se você pegar uma biópsia, pedacinhos de vários músculos do seu corpo para poder fazer uma contagem, e aí você vê o que tem em maior quantidade, você vai ver o tipo de fibra que você tem. Mas tem uma maneira um pouco menos dolorosa
Eles fizeram, pesquisadores fizeram um estudo, se eu não me engano, esse estudo é brasileiro, e esse estudo correlacionou o formato da sua digital com o seu tipo de fibra. Então, eles fizeram a biópsia e compararam com a digital. Fizeram a biópsia, compararam com a digital. E viram que tinha uma correlação altíssima, que a chance de você olhar para a sua digital e saber que tipo de fibra você tende a ter por conta dos seus neurônios, você consegue. E aí você pode escolher investir, né, usar o seu tempo na prática de exercício físico naquilo que você vai desenrolar com mais facilidade, com menos sofrimento, tá? Tem um nome desse exame. Na verdade, é só olhar as suas digitais para saber o formato. Eu não lembro o nome, mas vocês podem pesquisar depois. Eu já fui em um nutricionista que já sabia disso. Por causa dele, eu fui pesquisar e descobri que isso existia mesmo, que na hora eu achei que era charlatanismo. E aí, ele olhou as minhas digitais e falou: olha, você é do tipo fibra branca, você é do tipo explosão. Então, você pode inventar de ficar correndo na esteira, inventar de querer ser? Pode, né? Nada te proíbe. Mas, cara, você vai bombar na explosão. Vai ser mais fácil para você fazer força ou esportes explosivos. E fez muito sentido quando eu olhei o meu passado, né? E para correr era sempre um saco, né? Quando eu fazia handball e tinha os treinos de condicionamento físico, eu era sempre a mais ruim, a mais fraca, que não dava conta, que não tinha fôlego. Em compensação, quando eu fui atleta de ginástica artística, que tem os saltos, que tem a explosão, eu era boa. E aí as coisas se encaixaram. E realmente, querer me botar para correr numa esteira é pedir para ser xingado. Mas me botar para fazer força nem tanto. Não que eu tenha essa vontade, mas eu sofro um pouco menos. E de fato, quando eu invisto nesse tipo de treinamento, eu tenho um resultado mais rápido, né? Aí vocês vão atrás para saber qual que é a digital de vocês e o que vocês podem fazer aí da vida de vocês. Gente, por que chama fibra tipo 1 ou fibra branca ou fibra vermelha, escura, clara? Quando os pesquisadores começaram a observar, fazer as biópsias e observar no microscópio as células musculares, se você pegar um pedacinho lá do seu músculo, né, corta, bota na lâmina, olha no microscópio. Se você não fizer nenhum tipo de tratamento nessa lâmina, ela vai sair assim. Dá para ver o que é tipo de fibra aqui? Não, porque tá tudo igual. Não dá para ver. Eu preciso passar essa lâmina num processo de tintura, que a gente fala. Ui! Cacete, foi sem querer. Gente. Aqui. Num processo de tintura, que a gente fala. Então, eu vou mergulhar mesmo aquela lâmina em alguns elementos químicos aí específicos, dependendo do que eu quero ver. E aí, algumas células musculares vão reter mais a tinta do que outras células. Por exemplo, dependendo do método, se eu não me engano, esse método, cadê? Esse método aqui, a tintura usada nesse método, a ATPase, que é a miosina, ela pega essa tintura muito, tem uma afinidade dessa tintura com essa proteína. Logo, as células que são mais ricas em ATPase vão ficar mais escuras. Cachorros. As células que são mais ricas em ATPase, que agora a gente sabe que são as fibras do tipo 2, elas vão ficar mais escuras. E aí, isso explica essa diferença de nomes na literatura. Por que antes falava escura e clara? Porque a tintura que usava deixava um tipo de célula mais escura, um tipo de célula mais clara. Depois, por que passou a falar fibra vermelha e fibra branca? Porque a tintura mostrava para a gente fibras vermelhas e fibras brancas, ou claras e escuras, e por aí vai. A cor vai depender do método de tintura que você usa. Estudando melhor, os cientistas perceberam que nem sempre você tem só duas cores, né? Perfeitamente, ou é claro ou é escuro.
Em alguns pontos, em alguns momentos, você vai ter um degradê de cor. Você vai ter a mais clara, uma meio clara, uma querendo ficar escura, uma mais escura e uma escura. Então, meio que se revisou essa questão de tipo de fibra e hoje se sabe que a gente tem pelo menos 5 tipos de fibra musculares, dependendo aí desse degradê, né? Então, a gente tem a tipo 1 e essa literatura que fez essa revisão, ela deixou a letra B de lado e passou a chamar de X. Então, se você vê por aí uma literatura falando fibra do tipo 2A e 2X, não está errado. É só a literatura específica que ele está usando, tá? Então, existe esse degradê. Eu tenho a tipo 1, que é um extremo do degradê. Tem a tipo 1 mais 2A, tipo 2A, tipo 2AX, ou tipo 2AB e a tipo 2B, ou 2X. Bom? E aí explica por que eu falei lá no começo que eu falei que a gente divide em 3 tipos de forma didática, porque existem mais de 3 tipos, tá? Agora sim, falando de célula satélite, é o nosso último conteúdo, acho. O que é a célula satélite? Eu tenho a célula muscular, né? Esse é um corte transversal, e unidos, separado pelo mesmo endomísio de outras células. Porém, próximo a uma célula maior, quer dizer, sendo satélite de uma célula maior, eu tenho uma célula menor. Só que essa célula menor, ela não terminou seu processo de maturação. Não é uma célula contrátil, não é uma célula muscular verdadeira. Por isso que ela é chamada de célula satélite. Qual que é a função da célula satélite? Regenerar tecido. A partir daí vem um monte de consequências, mas se eu perguntar qual é a função da célula satélite? Regenerar tecido. É só o músculo que tem célula satélite? Não. Seu cérebro tem célula satélite, os seus ossos têm célula satélite, um monte de tecido em você funciona mais ou menos dessa forma, inclusive com essa mesma função de regenerar tecido. Mas a gente está falando de célula muscular, que é uma das que mais sofre dano, né, ao longo da vida, porque para a gente desenvolver, a gente causa um dano, e aí é dano em cima de dano, recuperação em cima de recuperação. Então, para mostrar para vocês que existe a célula satélites, em algumas células ela vai ser um pouco maior, em outras células ela vai ser pequenininha. E como que é o trabalho dessas células? Esse estudo aí tem a citação aí no canto, se vocês quiserem procurar depois. Ele pegou aqui está o exemplo de uma pessoa, mas eles fizeram isso com várias pessoas. Fez uma biópsia, pegou uma amostra de tecido antes da pessoa fazer exercício e botou no microscópio. Então tá aqui a célula da pessoa. A gente pode ver que existem as células bem normaisinhas e que o núcleo das células está localizado na periferia da célula, certo? Que é o que eu expliquei que era o mais comum, que era como acontecia, que o núcleo fica na borda e por aí vai. Então é uma pessoa bem normal. Aí botaram essa pessoa para fazer uma sessão de treinamento de força. Mas aquela sessão pesada, sabe? Não era brincadeira, não. Treino de verdade. Ela foi lá e fez uma sessão de força. Aqui, especificamente, a gente está falando de quadríceps, tá? É um músculo do quadríceps. E ela fez uma sessão de extensão de joelho, porque era só o quadríceps que era para ser analisado. Passou 3 dias, os pesquisadores tiraram mais um pedacinho do músculo e observaram no microscópio. Aí vocês estão vendo, dia 3 tá uma bagunça no músculo dessa pobre coitada pessoa. Eu só penso na dor que ela deve ter sentido no 3º dia para estar assim. Vocês podem ver que tem espaço em branco e tem coisas desorganizadas. Isso me diz que teve dano muscular. Tudo bem, né? Por isso que a gente malha. Faz parte ter o dano muscular. Teve bastante aí. Algumas células acabaram se degenerando, precisam de ser regeneradas, precisam de ter recuperação. E a gente observa também tudo que está mais roxo, tá um roxo mais escuro, vem de núcleo, tá?
Por que os núcleos ficam mais roxinhos nesse tipo de imagem? Por causa do processo de tintura. Fora do núcleo, o núcleo tem uma afinidade muito grande com as tinturas, por isso que ele fica mais roxo do que o resto das células que ficam só rosa, tá? E então dá para eu ver aqui que eu tenho muito núcleo veio para cá. Muita estrutura está acontecendo aqui. Na parte que não está branco e na parte que não é a célula íntegra, tem um monte de ponto roxo, tem um monte de núcleo. O que esses pesquisadores observaram? Que ao terceiro dia, até o terceiro dia, eu vou ter um processo, quando eu tenho dano muscular, eu vou ter um processo de multiplicação e migração de células satélites, aquelas células satélites, para a região em que houve dano muscular. Por isso que eu estou vendo tanto núcleo, porque vieram células pequenininhas, a satélite é menor que a célula normal, com o seu núcleo. Veio muita célula, essa migração acontece adoidado. Tá. Terceiro dia é o auge do dano muscular, é quando dói, é quando está inflamado, as coisas ainda precisam se regenerar. No sétimo dia, eu consigo observar que está menos bagunçado, tem um pouco menos de espaço em branco, porém eu estou observando que as células não tem só um ou outro núcleo na sua periferia. Eu estou observando que tem muito pontinho roxo presente na célula. E uma característica diferente é que tem pontos roxos no meio da célula, né? E não só na periferia. Então, nesse ponto, no dia 7, eu observo que houve aumento de mionúcleos nas células que foram regeneradas, certo? De onde que vieram esses mionúcleos? Das células satélites que vieram regenerar esse tecido. Então, no dia 7, eu estou no processo de regeneração e eu tenho o aumento de mionúcleos presentes no meu tecido muscular. No 10º dia, eu ainda tenho o número de mionúcleos aumentados e eu ainda tenho o processo de regeneração muscular. Não está muito diferente do 7º dia. Mas no 23º dia, eles observaram que a quantidade de mionúcleos estava muito parecida com o dia do controle. Quer dizer, eu tive um pico de aumento de mionúcleos, depois eu tive uma diminuição do número de mionúcleos. Mas ainda assim, eles perceberam que houve um pequeno aumento do número de mionúcleos em relação ao controle. Então, aumenta muito, ficam poucos, mas ficam alguns núcleos a mais naquele tecido que foi regenerado, tá? Isso acontece no seu corpo. Então, vamos para a linha cronológica. Com 2 dias depois que você fez o exercício, você tem o pico de ativação de macrófagos e neutrófilos, porque eles vão lá, né? Foi sinalizado que houve dano, a primeira coisa que é ativada é o seu sistema imunológico. O macrófago vai servir para comer o que tiver sido lesionado, para permitir a regeneração daquela região. E tanto o macrófago quanto neutrófilos vão ativar o seu sistema imunológico, vão aumentar a síntese proteica deles para indicar que ali existe uma inflamação. É por isso que aí, geralmente ali em 48 horas, é que a gente tem aquela dorzinha tardia, sabe? Não é sempre que acontece a dor, porque a dor, você pode se tornar tolerante à dor ao longo de tempos de treino, então não é porque não doeu em um determinado treino que não teve efeito. É só que a gente tem uma relação com a dor que para uns é maior, para outros é menor. Quando você está mais adaptado, dói menos. Quando você está menos adaptado, dói mais. Mas aí, quando a gente tem essa dor tardia, ela costuma ser ali por volta de 48 horas. Pode começar um pouco antes, pode demorar um pouco mais para ir embora. Então tá, tive o trauma, né? Passaram 2 dias. Esse sistema imunológico causou um estímulo nas minhas células satélites para que elas se ativassem, se proliferassem e migrassem para o lugar que houve a lesão. Então, mais ou menos entre o 3º e o 7º dia, eu tenho o aumento da atividade proliferativa das células satélites e a migração para os locais com lesão. Mais ou menos, aí vai passar mais uns dias, eu vou ter
A partir ali do 7º dia, teve esse aumento. E o que esse aumento causou? A célula satélite doou o seu mionúcleo e talvez algumas organelas para ajudar a regenerar aquele tecido. Então, houve uma fusão da célula satélite à célula que foi lesionada. Dessa fusão foi possível a regeneração da célula com um pequeno aumento do número de mionúcleos. E esse aumento, esse leve aumento, ainda vai ser visível em mais ou menos 4 semanas depois do treino, tá? Gente, esses números, eles variam muito. E os estudos variam mais ainda. Tem estudo que fala que a partir do momento que você ganha mionúcleos, eles são seus, você não perde, você no máximo os deixa inativos, adormecidos, e aí você precisa de estimulá-los novamente para eles acordarem, fazerem as suas funções. Tem estudo que fala que você ganha e se você para de treinar, você perde sim. Enfim, tem estudos da mesma qualidade, não é que um estudo é horrível e o outro é excelente, não, da mesma qualidade que falam coisas contrárias. Isso significa que não tem uma verdade absoluta, uma lei absoluta quando a gente fala de célula satélite. Tem linhas de pensamento. A linha que fala que você ganha e você fica com você, e se você voltar a estimular, aquele núcleo volta a ser ativo e fazer síntese proteica, etc. E tem quem fala que se você não usa, o seu mionúcleo vai ser digerido pela célula e você vai perder e você vai ter que ganhar de novo, caso você queira esse mionúcleo de volta, tá? E aí, a gente tem algumas questões para responder, né? Eu vou responder só essa última, porque as outras estão na tarefa que eu passei para vocês, que eu quero que vocês pensem um pouco, raciocinem um pouco em relação ao que a gente viu aqui, pesquisem um pouco também e me respondam lá na tarefa, tá? Eu vou responder essa. O que é, se existe, a memória muscular? Eu não estou falando de memória motora, não estou falando de saber nadar para sempre, de saber andar de bicicleta para sempre. Eu estou falando de memória muscular no sentido de você recuperar os seus músculos quando você volta a estimulá-los, a treinar, a fazer exercício, né? O que justificaria essa história de memória muscular? Aqueles mionúcleos que você ganhou, que você não perdeu e só ficaram inativos. Como eles ficaram inativos, a sua célula toda tem menos estímulo, tem menos síntese proteica, precisa de menos aminoácido, todos aqueles elementos não contráteis diminuem e a célula murcha, né? Então você malha, 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 cresce, para de malhar, a célula murcha. Mas aí, quando você decide voltar a treinar, o mionúcleo já está lá. Você não vai começar do zero como você começou a primeira vez que você foi treinar. Se o mionúcleo já está lá, você vai ativá-lo novamente. E a partir do momento que ele for ativado, ele vai aumentar a síntese proteica, aqueles elementos vão voltar para a célula, vão aumentar em quantidade na célula novamente. E aí, para chegar no ponto em que você estava quando você parou de malhar, é mais rápido, é mais fácil do que você passar do ponto que você já, o máximo que você já chegou. Quem já malhou e parou de malhar muito aí na vida, tipo eu, percebe isso. Que se eu já carreguei um determinado peso e parei de malhar por algum motivo, para eu chegar nesse peso novamente é até um processo rápido. Mas daí para vencer aquele maior peso que eu consigo pegar já não é tão simples. Aí já é um processo mais lento, um processo um pouco mais doloroso. Isso que seria a memória muscular. Os seus mionúcleos que você não perdeu e que podem ser reativados caso você volte a fazer exercício, tá? É comprovada a memória muscular? Não. Tem estudo que disse que comprovou que sim, mas tem estudo que vai falar que não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Não existe uma verdade absoluta sobre isso. Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Foi muita informação nova para vocês?
Não, professor, foi uma ótima aula. Nossa, eu perguntei se vocês estão bem, você falou não, professor. Ai, meu Deus. Acabei com a cabeça dos meninos. Gente, a aula de hoje foi essa. Ai, voltei. A aula de hoje foi essa. Eu precisava dar esse conteúdo para vocês para a gente começar a falar do macro, né? Primeiro eu preciso entender o micro, a única célula, para entender o sistema. Oi, Ismael, fala. Só uma dúvida, essa memória muscular, ela mesmo depois de muito tempo você ter parado, ela pode, assim, existir? Muito tempo mesmo, que eu falo assim, parar um ano, aí você volta. Então, eu lembro de ler um estudo que acompanhou pessoas que, né, ficaram velhas, preguiçosas, tá, e pararam de fazer exercício, e eles observaram essas pessoas por 10 anos. E eles falaram que o número de mionúcleos ainda era aumentado em relação a antes delas terem malhado. Estou falando de 10 anos, né? Nem de 1 ou 2 anos. Mas muito provavelmente, quanto mais tempo você fica sem praticar o exercício, sem dar aquele estímulo, mais coisas você tem que voltar para o lugar, aumentar em quantidade para voltar à condição que você tinha antes. Então, provavelmente, quanto mais tempo você demora, mais difícil é para você recuperar. E a gente tem o fator envelhecimento também, que não facilita a nossa vida em aspecto nenhum. Então, você pode ter parado, sei lá, 2 anos, mas você já tinha 30 e poucos anos. E aí, você pode não ter perdido nenhum mionúcleo, né? Vamos considerar a teoria de que você não perde. Mas com 30 e tantos anos, você não tem mais o tanto de GH, você não tem mais o tanto de testosterona, você não tem mais os IGFs, você diminui os estímulos que você precisava para ativar mais rápido aquela célula e aquele mionúcleo. Então, pode ter um fator que soma com a idade. Você pegar um moleque que malhou dos 14 ao 18 e depois voltou a malhar com 20, ele vai ter menos dificuldade do que se você parou de malhar com 30 e voltou com 32. E aí não tem necessariamente relação com as células, com o mionúcleo. Tá? Mas não é uma verdade absoluta. Um estudo mostrou que fica por mais tempo, tem estudo que mostrou que não fica. Não sei. Beleza? Beleza, professor, valeu. Mais alguma dúvida, crianças? Tá tudo certo? Posso encerrar a aula de hoje, liberar vocês? Deixa eu baixar a lista de chamada aqui. O Lucas pediu para avisar, professora, que ele hoje estava na colação de grau da esposa dele, ele não pôde participar da aula. Tá bom. Gente, essa lista de chamada, ela nem é num sentido punitivo, não, tá? Ela é um controle mais interno para a gente ver quem nunca apareceu numa aula, quem não, tipo assim, não sabe que está matriculado, para a gente observar que um aluno sumiu, coisas desse tipo. Não necessariamente para ficar lançando no sistema, eu vou te reprovar por falta em plena pandemia, tá? Podem levar isso com um pouco mais de leveza. Mas também não bagunça os esquemas. Se tá tendo aula, é para vir para aula, tá bom? Lembrando, eu acho, Cristiane,